Já? Tentou? Foi. Foi? Os dois? Boa tarde. Boa tarde. Calma. Silêncio no estúdio. Gravação. Take 1. Cena 1. Fala pessoal, boa tarde. Eu sou o Roque. Eu sou a Liliane. Eu sou a Emanuele. Eu sou a Ariadne. Nós estamos aqui para gravar um podcast, né? Referente ao tema Lei de Adoção, né? Com base no nosso trabalho de extensionista da matéria de Direito de Famílias, né? Hoje nós vamos debater sobre Lei de Adoção. Nós estamos aqui com a professora Ariadna, no qual está passando por um processo de adoção, já passou no caso, né? Processo de adoção, né? E ela vai nos falar sobre a história dela, como foram os processos para ela conseguir essa, como eu posso dizer assim, a guarda, né? Da sua hoje, sua filha, como é o nome dela? Estela. Estela, né? Boa tarde, professora. Obrigada. Seja bem-vinda aí. Igualmente, nós estamos aqui com a doutora Emanuele, assistente social, para falar um pouco sobre o profissional da assistência social, como funciona esse processo, como é a questão da justiça e tudo, como é a relação familiar, enfim. Primeiramente, bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo, nos acompanhando nesse podcast. Para mim é um prazer muito grande compartilhar essa conversa aqui, esse bate-papo com colegas do curso de Direito, colegas universitários e minha colega também de trabalho, a professora Ariadne, do curso de Administração. Como a colega pontuou, eu sou formada em serviço social, né? Então a gente tem uma noção de como funciona o processo de adoção hoje no Brasil. Mas antes de adentrar no como funciona, como é o nosso trabalho, né? Eu queria primeiro localizar, trazer um resgate histórico, ainda que breve, mais rápido, de como que a adoção ela se configurou no Brasil ao longo dos anos, né? Levando em consideração que vivemos numa sociedade ainda marcada pelo conservadorismo, e é importante a gente pontuar algumas coisas, né? Então, no meu roteiro aqui, eu trouxe para vocês, basicamente, colegas e professora Ariadne, 6 pontos, né, 6 marcos, né, que vão ser decisivos no processo de adoção no Brasil, né? O primeiro é ali o Brasil colonial e o Brasil império, onde a gente não vai ter, a princípio, nenhuma regulamentação jurídica no que diz respeito ao processo de adoção. Você tinha algum afeto com uma criança, então não tinha aquela questão jurídica, aquela questão regulatória, né? E muito parecido do que aconteceu e acontece em muitos aspectos aqui no... O famoso pegar para criar. Exatamente. O famoso pegar para criar, né? Então não tinha uma preocupação em cumprir essas etapas do processo de adoção, até mesmo, que era o que a gente estava discutindo antes de iniciar o podcast, resguardar os direitos daquela criança. Né? Então, essa era a principal característica. E aí, com o Código Civil, né, de 1916, a gente já tem uma pegada jurídica. Já existe uma abordagem jurídica para o processo de adoção, mas que ainda assim deixa algumas brechas. Né? Como, por exemplo, uma criança que era adotada, ela não tinha os mesmos direitos que uma criança biológica, né? Sim. Dos seus pais mesmo. Então, lá no Código Civil de 1916, eles vão dividir, né, entre os filhos que são legítimos, né, que são aqueles filhos que você tem dentro do casamento, né? Aqueles legitimados, né? Então, os filhos legitimados, eles são nascidos aqui, pegando um pouco da minha cola que eu trouxe aqui, nascidos no casamento, mas reconhecidos pelo pai ou cuja filiação foi legitimada pelo subsequente casamento. Ou seja, ele teve o filho antes de casar, né?
E tem aqueles filhos naturais, que são nascidos fora do casamento e reconhecidos pelos pais, né? Depois, são os filhos que são... tem até um termo que a gente utiliza. Bastardo. É, Era conhecido exato. como filho bastardo, né? exatamente. Antigamente. Exatamente. E os filhos adotivos, né? Que eles eram acolhidos legalmente por outra família. Exatamente. E aí a gente tem toda a transformação política no Brasil, né? Passamos ali pelo processo de ditadura militar, que traz alguns marcos interessantes. Mas o que eu quero destacar aqui é a efervescência dos movimentos sociais na década de 80, que vai lutar, dentre muitos direitos, mas os direitos da criança e do adolescente, que passam a ser garantidos ali também na Constituição de 88, e que vai mais tarde dar origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é o ECA, que é da década de 90. E aí, do ponto de vista da adoção, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o novo Código Civil de 2002, que ele já vai... Que é bem recente. se a gente olhar na linha histórica, né? É bem recente. É muito recente, não tem nem 30 anos, né? E aí ele já passa a reconhecer os filhos adotivos com os mesmos direitos ali que os filhos biológicos, né? O que é o correto, afinal de contas, é filho igual, dá trabalho igual, custa igual, né? É tudo igual, não tem diferença, não tem por que existir diferença. E à medida que você vai convivendo com aquela criança, você cria um laço, né? Uma convivência, você conhece uma história ali, né? Sim. Então não tem um porquê esse tratamento diferente. O vínculo, a formação do vínculo, ela é fundamental e ela acontece desde o começo e vai ao longo da tua vida toda até quando ela for pro fim. Isso, Sim. era o que eu ia falar, que quando você decide adotar uma criança, né, já começa o processo aí, é como se você já estivesse gerando aquele ser, né, tem toda uma história, toda uma... Eu costumo uma falar tradição. sempre isso, que a minha filha, a nossa filha, ela só não nasceu da nossa barriga, Sim. mas ela foi só gerada por uma outra pessoa. Dá às vezes até uma sensação de barriga de aluguel, Sim. sabe? Sim. Só que não foi uma barriga de aluguel. Passou por um processo de legalização para que isso efetivamente se concretizasse. E muita gente hoje, quando vê nós três juntos, entende que realmente era para ser assim. Era para ser desse jeito, porque ela é muito igual a gente e a gente também é muito igual a ela. É isso que eu ia Dá para perceber no dia a dia, nas fotos, né, ou em qualquer outra circunstância que isso acontece. Era uma coisa que tinha que acontecer, né? Foi Foram natural, feitos né? Sim, e a gente lá na minha família já tem casos assim de adoção, né? Só que os casos de adoção da minha família são esses casos antigos, aonde não tinha ainda a questão da necessidade, inclusive pela força da lei, de regulamentar isso. não tinha legalidade, né, de adotar. Exato. Então isso já acontecia. Eu tenho primos que são adotados nesse formato, tios que são adotados nesse formato. E a minha filha, hoje, ela é a primeira que entra já nessa fase da legalização de todos esses princípios e segue toda essa codificação. E aí o legal também é que a professora Ariadne, ela já vai pegar um pouco Sim. da Lei de Adoção Sim. 13.509, de 2017, que traz algumas inovações. Mas aí vale ressaltar que anterior a isso, né, a gente teve a Lei Nacional de Adoção, que foi a 12010 de 2010. Não, 2009. Perdão. Do ECA. Que ele vai criar ali o Cadastro Nacional de Adoção, né? Então sim. foi ali Sim. naquela lei. Já de 2017 ela vai reforçar e contribuir para que esse processo de adoção ele se torne mais célere, apesar da gente saber dos desafios que ainda são, mas já é um ponto a se considerar, tendo em vista de onde nós saímos e onde nós estamos, né? Então, por exemplo, a lei 13.509 de 2017, que é a lei de adoção que a gente estava discutindo, ela, por exemplo, já dá direito aos pais que estão, né, adotando, que conseguiram, a ter o direito à licença maternidade, né? Eu pai, tive. né? Eu tive. Então, isso é um ganho muito positivo e relevante para a nossa sociedade, de reconhecer esses pais enquanto dotados também de direitos, tanto quanto
os pais biológicos. Né? Nós tivemos, eu tive licença maternidade regulamentada, 4 meses, e o meu marido também teve, porque tanto eu quanto ele, a gente trabalha em empresa privada, no caso dele foram 5 dias. Né? Para os homens, às vezes, é um pouco mais cruel, digamos assim. O tempo deles é um pouco menor. E o que eu acho legal dessa implementação da lei 12.010, né? 2010 são as possibilidades de adoção, né? Que hoje você não Sim. precisa ser casado para adotar, Sim. né? Você não Sim. precisa ser heterossexual para adotar. Você Sim. pode querer adotar uma criança, Sim. sendo solteira, ou eu tenho um relacionamento Sim. homoafetivo, eu quero adotar, Sim. adote, né? Existem Sim. essas possibilidades que antigamente não existia. Era como você falou, adotava, é meu filho do coração. Tinha essa conversa, né? Sim. Meu filho do coração. E não existe isso, Não porque existe filho é isso. filho, né? Exatamente. Não tem essa questão. E aqui em São Luís, pelo menos aonde a gente começou o processo, que foi junto à vara da infância, eles têm casos exatamente assim como você está comentando, de adoções que são unilaterais, ou porque um homem adotou, porque uma mulher adotou, ou bilaterais, que é o meu caso, que no meu caso eu sou casada, né? E também em casos de relações homoafetivas, tanto de 2 mulheres quanto de 2 homens, entendeu? Então isso já acontece aqui, inclusive, na nossa cidade. Sim, sim. Isso é muito importante também a gente ressaltar essa questão de ser levado em consideração as novas configurações familiares, né? Que até então não era algo que a gente falava anterior, acho que até o início do século XXI, de certa forma, apesar da promulgação da Constituição Federal de 1988, trouxe muitos ganhos sociais, mas ainda existia um tabu. E, infelizmente, existe até hoje, né? E aí entra um pouco, né, da minha participação no podcast, que é sobre a atuação do assistente social. Sim. Que a gente tem esse olhar, né? Na verdade, a gente tem como compromisso ético, político com a profissão, ter esse olhar de respeito às diversidades e também relacionado aos tipos de família. E aí, o nosso trabalho, né, enquanto assistentes sociais, eu acredito que a professora vai falar já, começa, né, e termina do começo ao fim da adoção. Então, começa ali na avaliação e na preparação, né,